Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito em Pauta, o podcast que aproxima o direito da vida real, trazendo experiências profissionais e debates relevantes para a advocacia e para a sociedade. E hoje temos a honra de estar aqui conosco um nome extremamente respeitado aqui em São Bernardo do Campo, é referência em métodos adequados de solução de conflito. Saiu também do escritório dele vários nomes aqui do ABC, né? Nosso convidado é advogado militante há mais de 4 décadas, contabilista, árbitro, conciliador e mediador do Tribunal de Justiça há mais de 20 anos, com atuação exclusiva em segundo grau de jurisdição. Também é palestrante, professor em cursos de formação de conciliadores, árbitros e mediadores. Pós-graduado pela Escola Paulista de Magistratura e um grande defensor da cultura de pacificação social através da autocomposição. Seja muito bem-vindo, Dr. William Wagner Pereira da Silva. Boa noite, muito obrigado pelo convite, doutora Camila, doutor Igor. É uma satisfação, uma honra poder participar deste podcast e transmitir a quem nos ouve, nos assiste, né, algumas coisas que devem ser relevantes no exercício da profissão. Muito obrigado. A gente que agradece pelo senhor ter aceitado o nosso convite, né, Igor? Sim. O doutor tem vasta experiência, assim, tanto na área do contencioso quanto na questão conciliatória. Mas voltando um pouco atrás, desde quando surgiu a paixão pelo direito, de que forma que o senhor encontrou no direito a sua profissão? Bom, eu com quase 70 anos de vida e mais de 40 de profissão, fui criado num lar militar, meu pai era um militar, então desde jovem, né, eu já frequentava ambientes envolvendo as coisas da justiça e polícia, né, e tenho parentes, primo, tio também, enveredado no regime militar, estudioso do direito também, tio, primo, e a família tem vários advogados. E eu, desde jovem, com 12 anos de idade, eu fui admitido numa empresa para trabalhar na área administrativa e lá eu fiquei durante tempos e lidando com contabilista, com auditores, com gerenciamento de pessoas e foi nascendo a paixão, num primeiro momento, pela contabilidade, muito embora a vontade do meu pai era que eu fosse militar como ele. E acabei trilhando os caminhos da contabilidade, foi ela que me sustentou durante alguns anos, me pagou minha formação no direito e sempre tendo uma vida muito ativa na Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, tive da Associação Comunitária Provigilância, onde eu presidi também, voltado à área de segurança comunitária, Rotary Club também, conheci boas pessoas, colegas estudiosos, e sempre me enveredei pelos caminhos da autocomposição, também por influência, inclusive, diga-se passagem, do meu falecido irmão, que também teve carreira dentro do judiciário, e ele, desde jovem, falava para mim do que era arbitragem, dos caminhos que isso poderia favorecer as coisas do direito logo no começo, foi no início da década, do final da década de 80, ele já falava isso para mim, eu nunca me interessei, até que um dia eu fui participar de uma audiência na época, isso nos idos de 2003, 2004, uma audiência de tentativa de conciliação que o Tribunal de Justiça, antes da resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, estava já testando esse tipo de audiência. Eu tive a honra de participar de uma audiência desta natureza e conheci esses métodos e fui convidado, na época, pela diretora desse setor no tribunal,
para saber se eu queria desenvolver alguns cursos, se eu queria me enveredar também na área da autocomposição, que estava praticamente nascendo. E lá, graças a Deus, eu conheci pessoas muito boas, aprendi bastante, e já vai para 23 anos aproximadamente que eu sou conciliador em segundo grau de jurisdição, né? E tive que desenvolver, eu tive que frequentar vários cursos de aprimoramento que eles exigem. Acabei fazendo uma pós-graduação também pela Escola Paulista da Magistratura em métodos autocompositivos e graças ao bom Deus e a experiência que eu já adquiri na área, hoje eu brinco e falo que eu estou ficando velho, né? Talvez um pouco mais light, para não falar mais frouxo, O senhor está porque mais eu experiente. venho de uma advocacia de combate, né? Onde tudo era processo, tudo era litígio, e foi isso que eu aprendi desde o começo da minha vida, né? E Sim, hoje o amadurecimento e a experiência, né, me Sim, ensinou que nem tudo a gente tem que levar pro para judiciário. o judiciário, né? Jogar sobre os ombros do Poder Judiciário, porque eu aprendi também que essa cultura da sentença que o egrégio, o Conselho Nacional de Justiça, vem transformando, né, a partir da Resolução 125 desde 2010, mudando ela, a cultura da sentença para a cultura da paz, eu entendo que esse é o caminho que não tem mais volta, né? Sim. E isso favorece muito. até porque, né, doutor, na sentença é um terceiro que vai decidir a vida, né? O conflito ali. Então, e para quem não conhece o que é a autocomposição, a arbitragem, a mediação, o que o senhor poderia falar um pouquinho assim? Bom, os métodos autocompositivos, eles são compostos no primeiro caminho aí, a conciliação e a mediação são métodos que se encontram disciplinados no artigo 165, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil, e na conciliação a gente, para ser bastante objetivo, procura resolver questões onde não tem interesse continuado, né, ou relacionamento continuado, ou seja, um litígio que nasceu por um acaso, como um acidente de trânsito, né? Eu Sim, não te conheço, você não me conhece, e eu, para solucionar essa questão, eu procuro a autocomposição através do Instituto Jurídico da Conciliação, onde o conciliador, ou o mediador, o terceiro envolvido nesse tipo de negociação, o protagonista, né, aquele que assiste às partes, ele simplesmente vai procurar uma solução para se transigir amigavelmente e colocar fim ao litígio. E sem a preocupação de manter um relacionamento que nós nunca tivemos, né? sim, Porque a gente se conheceu num incidente qualquer que a vida e o destino nos causou. Então, eu aplico a conciliação para questões mais pontuais. A mediação é mais para de família, relacionamento continuado, é o patrão com o empregado, é o fornecedor com a empresa. Então, onde existe, é o condômino, né, de um prédio que tem sim, amizade. Enfim, eu procuro usar a mediação, porque na mediação tem muita regra da psicologia, da neurociência, da psicanálise, principalmente, né? Porque eu preciso resolver o litígio, não raramente de família, e preservar o relacionamento dos mesmos, dos litigantes. Sim, Então, a técnica é um pouquinho diferente, né? E eu tenho também a negociação, que ela antecede a mediação e a conciliação, porque ela é intuitiva. A negociação é um instituto pelo qual eu me envolvi num problema qualquer na vida, né? Nasceu uma situação desagradável, um litígio qualquer, uma discussão, e para solucionar o problema, a gente intuitivamente tenta resolver isso de uma forma amigável, mantendo o contato direto. Essa é a primeira coisa que o ser humano tem, é intuitiva, exatamente. tá?
e ele acaba não resolvendo, não raramente, aí ele pode trilhar para o caminho mais adequado. É um caminho de conciliação, é um caminho de mediação. Vou procurar ou a via arbitral, que, em outras palavras, seria a justiça privada, né? Ou seja, tudo que eu faço dentro do Poder Judicial, dentro do Poder Judiciário, eu faço por intermédio da arbitragem, que é o instituto jurídico pelo qual o árbitro, né, ele pratica todos os atos que o magistrado togado pratica, com exceção do poder de polícia, que ele não tem. E para isso, o nosso Código de Processo Civil já tem a carta arbitral, né? Sim. Pelo qual, onde, por exemplo, o árbitro decreta um despejo, né, num processo arbitral, e para determinar a evacuação do imóvel, não necessariamente ele precisa de força policial, precisa de arrombamento, aí ele requer, através da carta arbitral, ao juízo, né, ao Poder Judiciário competente, para que defira aquele pleito formulado por ele, porque ele julgou o procedimento e acha conveniente ou necessária aquela medida. Aí entra o Estado. E a execução da sentença arbitral cabe pura e tão somente ao Poder Judiciário, que é o título executivo judicial. Tá? Então, tudo que acontece dentro de um processo adversarial, judicialiforme, né? Aquele padrão que a gente conhece dentro da justiça, ele acontece também dentro do processo arbitral, com esta exceção do poder de polícia, que, repito, ele é reservado somente aos magistrados togados. Tá. Seria isso. É interessante. Mas para quem não conhece assim eu sei que o senhor leciona há bastante tempo essas matérias, e tudo mais. Quais são os requisitos que tem que ter um conciliador, um árbitro, o que é trabalhado no dia a dia para formar esse profissional? Bom, eu costumo dizer, com todo respeito a opiniões contrárias, que o mediador e o conciliador, o negociador, isso já ele é nato, Intuitivo? é intuitivo. Tem pessoas que não têm instrução nenhuma no segmento do direito, ou seja, qualquer área, uma pessoa humilde, que não teve oportunidade de estudar muito, mas que tem uma facilidade muito grande de comunicação, uma pessoa que tem um bom relacionamento, interage bem, uma pessoa muito educada, muito fina, e ela consegue, não raramente, né, solucionar conflitos e fazer a ficha cair, ou fazer com que aqueles que estão litigando, nervosos, que não têm condição nem de raciocinar, né, o que vão fazer ou não, estão tomados pelo estresse, Mágoa, ressentimento. mágoas, ressentimentos que são de difícil solução. Então, a pessoa poderia atuar como mediador, como negociador. Agora, se for em termos judiciais, aí ele tem que fazer um curso de capacitação, né? Independentemente da formação intelectual dele. Tá? Então, por exemplo, se ele for fazer um curso para atuar em câmara privada, que não atua em processos judiciais, são extrajudiciais, né? Negociação, mediação, conciliação, ele pode fazer um curso de capacitação, se credenciar, conhecer as técnicas necessárias e auxiliar nesse tipo e desenvolver esse tipo de trabalho. Ele pode também desenvolver essa atividade, né, particularmente, através de um escritório, e fazer disso uma função ou uma atividade rentável para a vida dele. E o conciliador e mediador judicial, este que vai atuar dentro de processo que já está em andamento, né? Ou é um pré-processo, ele foi distribuído na vara, o juiz remeteu. Não, o pré-processo é quando está fora do processo.
O endoprocessual é quando já existe um processo em trâmite e precisa de um mediador, de um conciliador, né? Seja no órgão do Sejus, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania, que todo foro tem, né? Se for atuar lá, ele precisa estar capacitado, inscrito também no rol dos conciliadores, mediadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? No setor chamado NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal, e ele estando capacitado para essas funções, ele pode desenvolver as funções. A função já é remunerada, existe uma tabela com 3 patamares diferentes de remuneração por hora, né? E na medida que ele evolui nesse tipo de prática, ele vai passando de faixa de tabela, né? Então, hoje está cheio de profissionais. Quero crer que hoje, segundo o Sindicato dos Mediadores e Conciliadores do Estado de São Paulo, que é o CIMEC, hoje nós devemos ter por volta aí de uns 10 mil É um número alto. profissionais nesse segmento de atividade. E esses profissionais, eles precisam ser bacharéis em direito ou qualquer profissional? Não necessariamente, não. Ele pode ter uma formação a nível superior, pode ser um administrador de empresa, um contabilista, ele pode ser um odontólogo, você vê muito um médico, você vê muito na vida prática. Tem gente que já nasceu, né, predestinado para Sim. auxiliar nesse tipo de coisa. Eu mesmo protagonizei audiências como advogado de pessoas que presidiu a sessão em câmaras privadas, de uma inteligência marcante, de uma cultura muito boa no segmento do direito, e depois da sessão, conversando, né, querendo saber onde se formou, onde se graduou, aí eu descubro que ele é um engenheiro, que ele é um odontólogo, né? Então, aí é interessante, né? Ou seja, a pessoa gosta daquilo, estudou outra coisa e se dá muito bem. É um pacificador, já nasceu com esse dom de pacificar, né? Isso já eu entendo que é nato nas pessoas. Você vê, por exemplo, na área religiosa, né? Tem igrejas que tem, né, por exemplo, o rabino. O rabino, ele é um indiscutível facilitador, né, de diálogo, ele é um conciliador nato, um mediador, né? Na igreja evangélica, onde o pastor acolhe a todos, conversa, orienta. Na igreja católica, qualquer crença religiosa sempre tem um líder, uma pessoa que inspira confiança naqueles fiéis que seguem ele, né? E ele não raramente costuma orientar para evitar o litígio, evitar o combate, né? Que, infelizmente, está provado cientificamente que não é o melhor caminho, né? Nós Sim. precisamos primeiro fazer valer a chamada teoria do empoderamento e da vontade das partes, que o Estado juiz homenageia e concede a todos, né? E a gente não raramente não sabe, porque a cultura ainda, no meu entender, que já sou numa idade madura, já vi muita coisa em 40 anos de profissão, então nem sempre resolve na via judicialiforme. Porque está provado também cientificamente que a sentença não agrada quase sempre as duas partes. Um ganhou porque acha que ganhou pouco. Ele queria até mais. O que perdeu, acho que foi a maior injustiça que fizeram com ele, não dando o ganho de causa a ele. E nasce um outro fenômeno em decorrência disso, e em razão também da não possibilidade, por mais vontade que tenham os homens de vida pública, os operadores do direito, os advogados, né, os juízes, promotores, as autoridades constituídas, é impossível, né, se distribuir justiça dentro de um prazo razoável, ditado pelo artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, e o artigo 4º do Código de Processo Civil também fala da razoabilidade de prazo ou de tempo que tem que ser concluído um processo. Sim. E eu costumo dizer que a gente sabe o dia que entra com a ação.
e nunca Exatamente. sabemos dizer quando é que O nós vamos final. sair dela, né? Então, isso, de certa forma, favorece essa demora do processo, a burocracia, que é natural, ela favorece uma série de incidentes que decorrem no curso do feito, que quando ele chega na fase final, que seria de cumprimento de sentença, não raramente o vencedor, né? Ele nadou e morreu na praia, porque ele não consegue mais, né, constritar ou penhorar coisa alguma, porque o tempo foi tanto que aquela parte demandada já encontrou outros caminhos, não raramente até a Sim. fraude à execução, a fraude contra credores, né? E já dilapidou. O patrimônio não tem mais, porque ele também devia outras coisas mais, e eu ganhei, mas não levei. A gente só fica com o quadro da sentença, né? Porque a morosidade da justiça ela é muito grande. E o senhor acha que isso daí também é um desafio? Que aí a gente tem que, digamos, ir para a conciliação por conta da morosidade mesmo? Não, veja bem. Eu costumo dizer o seguinte: com a criação da autocomposição assistida, e para quem não conhece, assistida por quem? Por um mediador, por um conciliador, por um negociador, que, aliás, diga-se de passagem, é uma função já reconhecida pelo artigo 149 do Código de Processo Civil, né? Então, ele está lá no rol dos Auxiliares. auxiliares da Sim. justiça, né? Onde está o perito, onde está o avaliador, onde estão serventuários, escreventes, né? Oficiais de justiça, enfim, ele tem um indiscutível munus público delegado pelo Poder Judiciário. É uma função que exige, né, bastante comprometimento, bastante responsabilidade técnica, porque você está auxiliando o Estado juiz a se fazer justiça, se distribuir justiça com acerto e auxiliando a população ou o jurisdicionado que está vivendo um inferno dentro de um litígio. Mas o que é, a gente percebe pela sua exposição que esse é o caminho, mas o que precisa ser feito que o senhor acha que pode ser, para em termos de progressão, seria talvez o desarmar o espírito das partes ou do próprio advogado, porque Bom, a é interessante sua pergunta, veja bem. E primeiro, advogados, por exemplo, com a minha cultura, né, retrógrada, vamos falar assim, vou fazer 70 anos de vida, comecei bastante jovem, né? Quando o mundo era outro, era tudo completamente Sim. diferente. Então, aprendi desde o meu primeiro dia de faculdade a processar todo mundo. É só processar, recorrer, né? E não tinha mais nada, não tinha conversa. Então, sim, hoje em dia, até brinco, falo que aquela cultura retrógrada antiga, eu vou te processar, eu vou te prejudicar, vou te pôr no pau, que era um termo chulo, mas que o cara entendia muito bem. Sim. Hoje, se o cara ouvir isso, ele fala assim: é isso que eu queria ouvir de você. Fiquei até mais satisfeito, mais tranquilo, porque pelo menos eu vou ter uns 10 anos para tentar ganhar tudo que eu perdi, quem sabe me recompor e pagar até você também. Caso contrário, não reclama não. Depois não fala que eu não tentei conversar com você. Tá assim hoje em dia. É verdade. E tem um outro problema. Aqueles que estão na minha faixa etária, que vêm de uma faculdade antiga do combate, processar todo mundo, né? Em outras palavras, é o pai, a mãe, se necessário for, o irmão, a família, né? Hoje, mais amadurecido e mais experiente, né? Eu já sou contra. Eu sou, por exemplo, a pessoa me procura, né? No, aquela vontade de processar, é o que eles falam. Eles vêm, eles querem, eu quero processar, eu quero bloquear, eu quero peonar tudo, eu quero. Eu falo, bom, com todo respeito, eu ouço, né? O advogado sou eu. Então, eu vou te dar um outro conselho. Nós temos outros caminhos mais inteligentes, mais rápidos, mais céleres, não raramente mais econômicos. E tem outra. Você não vai se estressar tanto, você não vai se desgastar tanto, porque tem um outro problema sério. Essa cultura do litígio, segundo pesquisa mundial, até mesmo da Organização Mundial de Saúde, estudiosos do tema, o litígio causa transtorno, desequilíbrio emocional, psíquico, de todas as formas.
causa, não raramente, doenças malignas, desencadeia ou complica mais ela. Porque a pessoa que vive em litígio, ele deita e levanta pensando no litígio. Ele não esquece. Ele esquece temporariamente, mas se ele passou perto da propriedade que era dele, ele lembra. Se ele viu um cara parecido com aquele que litiga com ele lembra. O nome, ele lembra na hora. Isso não é bom para a saúde. Você não dorme direito, você acorda de madrugada pensando naquilo, você não se conforma de eventual injustiça ou de que aquele homem de vida pública, que é o ser humano igualzinho a nós, um réis mortais, um réis mortal também, está sujeito a erros e imperfeições, né? Ele pode também se equivocar, né? E ele vai colocar ali numa decisão qual foi o entendimento dele, que não raramente não agrada as partes. Então, esse é um dos maiores motivos, na minha concepção, que aconselha a mudança de cultura. Ou seja, é melhor tentar pacificar do que instaurar um processo judicialiforme imediatamente. Inclusive, os Centros Judiciais de Pacificação de Conflitos, os CEJUSCs, eles estão à disposição de todos, já na fase pré-processual, a exemplo do que se verifica com as câmaras privadas, que são empresas constituídas na via privada por qualquer profissional que não raramente, que quase sempre são operadores do direito, ou que não raramente são egressos de carreira pública, foram juízes, foram promotores, foram desembargadores, e que atuam em câmara privada também. Fora já do Poder Judiciário, estão aposentados, né? E que já tem uma cultura suficiente para auxiliar, né? Então, a pessoa, dependendo da natureza do litígio também, ele prefere, por exemplo, um litígio de natureza empresarial. É sabido que quando eu protocolo uma ação contra o outro, já gero um cadastro negativador na Serasa, na Sim. Experian, né? No SCPC, isso é automático. E também o processo é público. Quase todos são públicos, com exceção daqueles que não são, que são sigilosos. Então, todo mundo tem acesso. E dependendo da natureza do litígio, do problema, se aconselha você procurar quase sempre a via privada, onde o sigilo também é bastante cultivado, mantido, né? E você não precisa divulgar isso para a concorrência, por exemplo. Com essas brigas de sócio, desinteligências que existem em qualquer tipo de sociedade, isso não interessa para o fornecedor, não interessa para o consumidor, não interessa para o concorrente, vai interessar para o concorrente, que ele vai divulgar que você está para quebrar, que você vai fechar, que talvez aquilo não prossiga mais. Isso gera uma insegurança jurídica e até mesmo um afastamento daquela clientela que talvez era fiel. Então, tem tanta forma de evitar mais confusão e mais sofrimento, buscando a via autocompositiva. O senhor leciona o tema. O senhor acredita também que o advogado ele tem um papel importante nisso? Não, o papel do advogado é sempre importante. Mesmo porque, na medida que você faz uma autocomposição, participa de uma autocomposição, seja na via da negociação, da conciliação, né, ou da mediação, se você firmou um acordo, e este acordo é um título executivo, se ele foi firmado no âmbito de um CEJUSC, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania, dentro do Poder Judiciário, o juiz coordenador, que todo CEJUSC tem um juiz coordenador que comanda ele é que homologa aquelas composições. Ele que investiga, né, averigua para ver se está tudo em ordem de acordo com o regramento jurídico. Não tem nada de imperfeição ou proibido pela lei. Se tiver menores no meio, promotor público também vai praticar atos de ofício, né? Ele vai ter vista aberta a ele se manifesta.
Então, a partir do momento que foi homologada a composição, por exemplo, se eu fiz um acordo na esfera pré-processual, ou seja, antes de inaugurar uma ação, na pré-processual, que é antes do processo, eu vou lá no Sejusc, procuro, peço para lhe convidar, porque lá a gente não fala também nessa via convite. intimação, é carta convite, porque isso é coisa de psicologia também, porque está provado que quando eu te intimo, né, dá a impressão que eu estou te Intimidando, obrigando, né? te intimidando de alguma coisa. Então, isso é questão de psique também, cada um tem a sua, né? É preferível, eles utilizam a via da carta convite. E se ele vai, transigiu, teve lá uma boa orientação, pensou bem, fez o acordo vai ser homologado, nasceu um título executivo judicial, que é a sentença homologatória. E ela já vai para o sistema do Tribunal de Justiça. O dia que você quiser consultar aquele processo ou procedimento, vai estar lá a homologação. Então, você encurta o caminho do processo. Porque no processo judicialiforme, nós temos duas fases. A fase de conhecimento, né? E a fase de execução. A fase mais complexa, mais demorada e mais complicada é a fase de conhecimento da ação. Tá? É onde se faz a instrução do processo. E acontece de tudo. Tá? Então, quando eu parto para uma composição, foi homologado o meu acordo, eu já consumei todinha a parte de conhecimento. Eu já pulei, já estou na última fase. Estou na fase de execução já. Então, tudo é mais rápido, tudo é mais célere e menos complicado. Então, isso já por si só aconselha que você, procurando essa cultura da paz que o próprio Estado juiz aconselha que a gente trilhe. Aliás, o artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ele determina que mediadores, conciliadores, advogados, partes, juízes, autoridades, seja ela de que escalão for, tá? Ele é obrigado, em outras palavras, né? Está na lei processual, no regramento da processualística, que antes de você inaugurar uma pendenga, procure esse caminho da paz, da solução, tenta resolver você. Porque se nós somos maiores e capazes da vida para se envolver no que quiser em negócio de qualquer natureza, eu quero me casar, não, raramente a mãe, o pai, a família, não casa não, filho. Ou não casa com ela, ou não casa com ele, deixa para depois, estuda primeiro. Ele é maior, capaz, ele casa. Ele pode contrariar todo mundo, porque ele é dono do direito dele, em outras palavras. Né? A lei concede esse direito a ele. Ele está no exercício da maioridade dele, ele faz o que ele quiser. Né? Agora, por que quando surge o litígio, surge o problema, eu delego para o Estado, que através de um homem de vida pública, né, exercendo uma carreira, que é um cidadão, um ser humano como nós, está sujeito a erros e imperfeições, ele julgue os nossos destinos. E não raramente nós conhecemos mais do que ele sobre aquele tema. Se for especializado, nós temos formação naquela área. O eventual perito que ele vier a nomear pode ser que tenha uma cultura técnica pior do que a nossa, que estamos brigando. Por que a gente não tem condição, nós mesmos, de sentar e resolver? É aí que entra o facilitador, né? Porque está provado também que quando existe o litígio, a gente não quer conversar mais. Nasce o ódio, o rancor, né? Você não sente bem mais conversar. E é onde entra o pacificador, o mediador, o conciliador, o negociador, né? Para desarmar os espíritos, em outras palavras. Então, eu entendo que é salutar sobre todos os aspectos. Mas, assim, o enfoque que o senhor ressaltou aqui em relação a particulares. Mas como é que funciona essa questão no poder público? Porque tem aquela premissa que a administração pública não pode transigir. E como é que essa ideia é aplicada na relação pública? Olha, com todo respeito, a administração pública não pode transigir. Ela transige sim. Se você pegar o governo federal, né, utiliza muito em questões envolvendo altas indagações aí no âmbito federal, eles têm câmaras.
As grandes empresas do mundo inteiro, né, utilizam a via da arbitragem, da mediação, da conciliação, que para nós é uma novidade, né, a conciliação, né? Sim. Agora, você pega Europa, Ásia, América, hoje, ingressar com o processo sem trilhar esse caminho antes, você não consegue êxito. Aliás, tem até reprimenda, salvo engano, na Alemanha, tem países que tem reprimenda se você eleger o caminho da judicialização ou a via adversarial, sem antes tentar trilhar o caminho da cultura, da negociação, da conciliação, da mediação, né? Você pode ser responsabilizado do pagamento das custas, porque isso age como se fosse uma punição, já que você está querendo levar processo. Aliás, nós tínhamos até pouco tempo, né, mais de 110 milhões de processos tramitando pelo país. Aí você fala assim, puxa, mas se o país tem 240, 250 milhões hoje de habitantes, quer dizer que mais da metade de habitantes está litigando, está brigando? Não. Você pega aí 70% das ações, 80%, salvo o menor juízo, é o poder público que está brigando. É o poder federal, estadual, municipal, que leva tudo para o judiciário. Sim. E hoje, inclusive, nós temos aí o núcleo 4, o núcleo 4.0, né, que foi criado recentemente, que é justamente para desafogar esses cartórios ou vara de execuções fiscais, né, levando para uma área mais especializada, porque não se dá conta, por mais que trabalhe diuturnamente quem tem vida pública e quem opera direito de segmento, ele não consegue. É humanamente impossível. Sim. É humanamente impossível. Né? Então, cada vez mais eu me convenço que não tem volta. Não tem volta. Né? Então, o jovem advogado, ele tem que ser cada vez mais orientado a buscar esses caminhos. Né? O advogado mais arcaico, ou mais antigo, de uma geração diferenciada, como a minha, né? Esse também tem que desarmar o espírito. Né? Porque hoje a gente, não raramente se escuta, mas eu vou para arbitragem, eu vou para mediação, vou para conciliação, negação. Isso não funciona. Por que desse fenômeno? É o medo do desconhecido. Talvez se ele fosse lá, fizesse com modéstia à parte, eu fiz, né, me sujeitando a cursos, palestras, eventos, aprendendo, ouvindo gente inteligente, são magistrados, desembargadores, ministros falando sobre o tema, colegas advogados de renome, estudiosos do direito. Eu estou mais do que convencido, mais do que nunca, embora quem me conhece, né, acha que eu sou daquela cultura. É porque eu sou um visual extremado, né, sob a ótica da neurociência. Eu tenho uma forma de me manifestar bastante eloquente, né? Tenho uma tonalidade de voz alta, agressiva, não sou nada simpático, sou sempre concentrado, entre aspas, carrancudo, cara feia. Então, quem não conhece essas regras da neurociência, do visual, do auditivo, do sinestésico, que é aquele que só vive sorrindo, que só faz amigos, que atrai pessoas, são coisas da neurociência, da psicanálise, da psicologia, né? Então, quando a gente também não conhece as coisas, a gente julga o outro sem conhecer. E eu entendo hoje mais do que nunca que para você ser advogado, para você desenvolver qualquer tipo de carreira, qualquer tipo de negócio, principalmente ser negociador, mediador, conciliador, você tem que conhecer a psique humana. Aliás, não é por menos que o douto estudioso da psiquiatria, o Augusto Cury, um homem renomado, ele lançou uma obra, deve ter 2, 3 anos atrás, que se chama Negociações Conflituosas ou coisa do gênero, onde grande parte de coautores são ministros do STJ, do STF, ele falando do lado da psique e aqueles outros falando do lado do direito. Tem tudo a ver. Eu costumo dizer o seguinte, quer dizer então que para você resolver seu litígio, um problema que está lhe afligindo, causando transtorno, você precisa procurar um bom operador de direito? Um bom advogado? Você ser um dominador das técnicas do direito? Não.
Se você não conhecer a psique humana, você não consegue, não raramente, descobrir o porquê você não consegue ajudá-los. Porque não raramente o que ele quer é ser ouvido, o que ele quer é atenção, ele quer desabafar, ele quer chegar na presença do outro que está participando de uma sessão dessa natureza, né? E falar assim: olha, você aquele dia disse para mim que era assim, assim, eu te falei que não era, que estava enganado. Você não me ouviu, você me desafiou, você me afrontou, e foi por isso que eu te processei. Aí, pô, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu estava tentando te explicar, então desculpa, me perdoe, foi uma confusão minha. Eu nunca imaginei que você estava pensando isso. Acabou a briga. Já vi isso várias e várias vezes na minha vida. Outra coisa, casos que marcam a vida da gente. No começo, vamos falar, no início da década de 90, eu fui advogado de um cidadão, um microempresário, que ele me procurou para... Foi em 90, não. Foi no início da década 2000, 2003, 2004, porque o Tribunal de Justiça já tinha um setor de conciliação lá. Ele me procurou para ingressar com uma ação de divórcio. E ele me dizia que o casamento de mais de 20 anos não dava mais certo, que ele tinha 3 filhos, que ele não podia nem pensar mais na esposa dele, que ele não queria diálogo nenhum, ele não me autorizava a tentar dialogar, bater papo, era para simplesmente falar que acabou o amor, acabou o sentimento, ele vai manter os filhos dele, o que for de direito ele vai dar, e acabou. Não quer papo. Bom, eu militei nesse processo durante 3 anos aproximadamente. Até que isso já estava nos idos aí 2004, 2005, estava implementado já os testes de conciliação, mediação dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se fazia lá no Palácio mesmo. Então, eu nunca tinha participado de uma sessão dessa. E fui convocado para participar. E eu fui. Foi o outro advogado, um colega, que diga-se passagem, é de município próximo, conheço ele também. E ele advogava para a mulher. Então, num primeiro momento, o conciliador, que era um conciliador bastante experiente, perguntou se existia a possibilidade de se compor. O casal, já adiante, não tem jeito não. Principalmente o meu cliente, que não queria nem conversa. Aí ele falou, bom, então vou pedir que os advogados, por gentileza, 2 minutinhos, se retirem da sala, que eu gostaria de interagir com o casal. Eu, mais do que depressa, ele que presidiu o ato, eu me retirei. O colega não entendeu muito bem, falou, não, eu sou advogado, eu tenho direito de permanecer aqui e ficar aqui. E ele dizia, mas por gentileza, eu estou presidindo a sessão, eu preciso interagir com o casal, para tentar ajudá-los. Então, se retire. Aí eu tive que entrar na sala, falar com ele, que era um conhecido. Doutor, vamos perder 2 minutinhos aqui no corredor, a gente toma até um café, a gente volta e acabou. Ou perdemos lá 15 minutos aproximadamente. Aí mandaram entrar novamente. Aí a ata estava pronta. Ou seja, depois de 3 anos de processo, aí a ata está pronta, vocês leiam, eles estão de acordo. Aí li a ata, o casal se compôs, fizeram um divórcio consensual, dividiram o patrimônio, que era uma bela de uma casa, num bairro nobre aqui, e sem se cumprimentaram tal. Eu fiquei sem entender nada, né? Porque ele não queria nem que eu conversasse com ela. Aí saímos lá na Praça João Mendes, tomar um café, perguntei para ele, desculpa a curiosidade, o que foi que o conciliador falou para vocês que foi tão fácil, assim, uma coisa que eu tento há 3 anos e não consigo? Ele falou para mim, eu vou confessar para você, quando eu te procurei, e durante todos esses anos, eu sempre tive até vergonha de dizer o que aconteceu na minha vida, realmente. Te contei um pedaço só. Eu construí aquela casa que eu não queria dar pedaço nenhum para ela e nem permitir que ela entrasse, com muito sacrifício, eu trabalhando diuturnamente. Eu dava o dinheiro todo final de semana para pagar o empreiteiro e pagar os funcionários.
E quando eu terminei a casa, praticamente pouco tempo antes de mudar, que nem para lá eu mudei, eu logo descobri que a minha mulher tinha se simpatizado pelo empreiteiro Eita. e isso para mim foi a maior decepção da minha vida. Eu só não cometi uma coisa, um ato mais falho ainda, porque eu sabia que eu ia ser responsabilizado e meus filhos iam sofrer. Então eu tinha vergonha de falar isso. Então por isso que lá ela não pisava na casa e nem eu entrava. Era para vender ou fazer qualquer coisa, mas pedaço nenhum eu queria dar para ela também. Hoje eu vi que não vale a pena. São 3 anos de sofrimento que eu passei. Então uma coisa que marca, né? E para mim, pelo menos, primeira vez que eu participei disso, protagonizei um ato deste, né? E já vi outros mais na vida. Então eu aprendi que é melhor transigir, tentar conversar, tentar negociar, que vale mais a pena. E você não está perdendo nada. Aliás, tinha uma preocupação muito grande no âmbito do advogado, porque o advogado, ele, quando era constituído, então, um exemplo, para propor ação de despejo em face de fulano, né? Acompanhando a instrução do processo até decisão final de primeira instância ou segunda instância, seja lá o que for. Os honorários é de tanto. Hoje, o cidadão vai no advogado, o advogado, que é o técnico, ele que elege o caminho mais apropriado para resolver o problema, ele leva para a autocomposição, 15 dias, 20 dias depois tem uma audiência. E vai lá, sai acordo. Então nascia um outro problema. Pô, mas você me cobrou os honorários pela tabela de honorários? Eu acho que está caro. Você perdeu 15 minutos. Nasceu um fenômeno novo, que está resolvido faz tempo também pelo Código de Ética e Disciplina. Tá? Os honorários do advogado, seja qual for a metodologia eleita por ele para a solução do conflito da parte, será mantido de acordo com o contrato. Tá? Então, eu costumo até orientar, sugerir que em contratos de natureza jurídica, né, de prestação de serviço jurídico, se cria uma cláusula compromissória mista, né, onde você tenta, no primeiro momento, resolver o conflito que pode surgir com o cliente através da negociação, da conciliação, da mediação, né? Ou, se não tiver condições de trilhar esse caminho e dar certo, você vai para a arbitragem, que é mais séria, mais rápida também, né? E bastante técnica, porque não raramente é um colegiado, é exemplo do que acontece nos tribunais, né? Você tem lá o árbitro, o presidente do painel arbitral, você tem lá um árbitro do requerente, tem um árbitro do requerido, e junta os três lá e discute, né? E o voto majoritário é que vai prevalecer. Então, essa questão. Pô, vamos voltar um pouquinho na questão da advocacia, que parece interessante também. Tem muita gente, um nicho de mercado de pessoas que estão se virando pela carreira pública, que tem um atrativo pelo concurso público. Mas, assim, sobre a advocacia, quais são as vantagens que o senhor observa no dia a dia? O que mudou desde quando o senhor começou até o presente momento? Bom, na minha família, todos tiveram uma carreira pública. Meu pai, tá? O meu irmão teve dentro do judiciário, que faleceu. As minhas 2 irmãs. Então, tenho primas, primos. E eu vivi sempre com gente do Poder Judiciário dentro de casa, né? Amigos que são até hoje, alguns magistrados, outros embargadores, né? Promotores, um monte de amigo, colega que estudou comigo. E eu nunca me atraiu a carreira pública no começo da minha vida, porque a advocacia naquela época ela era bastante rentável, era diferente. Depois da pandemia para cá mudou muito. Mas naquela época, eu comparando com o que ganhava um servidor concursado, né? Eu jovem ainda, eu achava que não era negócio mesmo.
eu tive oportunidades na minha vida. Eu cheguei até a me inscrever para participar do 5º Constitucional, para ver se eu ia para o Tribunal de Justiça. Desisti praticamente quase de última hora. Uhum. Pensei bem. Fui convidado para compor carreira dentro da Previdência também, Procuradoria. Tive amigos que aceitaram, porque na época a gente tinha um bom trânsito social e político, com gente muito inteligente, muito culta, que aconselhava a gente a tirar esses caminhos. E hoje eu tenho esses 2 amigos que trabalhamos junto. Hoje eles estão aposentados em carreira pública. E eu não. Então, hoje eu falo, hoje eu brinco, falo, hoje eu invejo. Né? Porque eu penso na idade, na doença, no convênio, né? Para não deixar tanto problema para a viúva. Falar o português, Sim. claro. Só por isso. Mas nunca me atraiu tanto. Respeito todos que, né, trilharam esse caminho. Eu acho que o bom advogado, o jovem, um bom advogado, dedicado, estudioso, advogou 10 anos, está experiente, vai para o 5º Constitucional, vai direto para o tribunal. Como nós temos aí uma série de ministros, né? Cheio de gente boa, desembargadores, que vêm do 5º Constitucional, promotores, que nunca foram magistrado togado, mas conhecem direito tanto quanto aqueles que trilharam a carreira da magistratura. Que conselho que o senhor daria, doutor, para quem está iniciando a carreira? Bom, primeiro, tem que saber se é isso mesmo que quer. Isso é toda e qualquer função. Porque se você fizer uma coisa que não gosta, né? Ou porque por influência do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, seja lá de quem for, não vai dar certo. Tá? Então, você tem que fazer o que gosta. Fazendo com amor, comprometimento puro, você vai se dar bem. Essa é a minha opinião. O senhor, qual o legado que o senhor gostaria de deixar para a advocacia e para as futuras gerações do direito? Bom, e primeiro, principalmente, aos meus 2 filhos, que sem a minha interferência, trilharam o caminho do direito. E sempre que me consultaram, pai, o que o senhor acha? Pretendo fazer isso, fazer aquilo, fazer direito. Direito você já conhece. Sabe que eu não tive nem condição de ver vocês crescer. Viajando, todo dia chegando tarde, né? Uma vida muito corrida. A vida do verdadeiro advogado, aquele que incorpora o espírito na acepção pura do termo do advogado, para defender o conflito alheio, virar um para-raio do conflito, do problema Sim. alheio, é o advogado, é a justiça. Este sofre muito. A gente é um escudo, né? Eu costumo dizer, o advogado é um escudo de proteção daquele que está no momento da vida desesperado. Eu falo que o advogado, num oceano de problema, que você está para se afogar com o pescocinho de fora boiando, acenando, passa uma tábua. Agarra nela. É o advogado. Exatamente isso. Você pode se salvar. Tá? Então, é uma profissão delicada, é uma profissão bastante estressante, sob todos os aspectos. Aliás, não é por menos, pesquisa mundial também. A profissão que mais mata de infarto e derrame no mundo é o advogado. Porque o cérebro não consegue discernir, separar o joio do trigo. Uma situação real nossa de uma situação que a gente vive, mas é do outro. Sim. A gente está sempre com várias abas abertas, né? Você se estressa, porque na medida que o cliente está sendo ofendido, está sendo desrespeitado, você toma a frente, porque ele te paga para defender os direitos dele. Então, é uma coisa delicada. Mas a advocacia é estressante demais, mas quando você se dedica, ela é gratificante. Eu costumo brincar e dizer só que, infelizmente, não raramente a gente não consegue gozar do que ela nos dá. Porque a nossa saúde é consumida e não raramente até a vida, porque o corpo não resiste. É muito estresse. Sem advogado não tem justiça, né? A própria Constituição diz isso. Então, voltando àquela questão, só para finalizar,
o advogado, a figura do advogado na autocomposição, aliás, recentemente, deve ter coisa de 2, 3 anos atrás, né? Foi decidido pelo Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade, né? Estavam questionando a resolução 125/2010, porque ela dispensa a figura do advogado, Sim. né? No pré-processual. Qualquer Ainda um já pode ir precisa. lá. No endo-processual, dentro de um processo, não. Sim. Agora, por que é sempre salutar ter um advogado? Porque ele conhece o que é um título executivo, ele sabe quais as consequências que geram um acordo, entendeu? Então, ele, melhor do que ninguém, ele pode falar para a parte como é que ele pode redigir ou colocar aquilo em termos expressos num documento que seria uma ata de audiência. É o que eu penso. Doutor William, muito obrigado pela sua presença e por compartilhar conosco a sua trajetória. Foi uma verdadeira aula, né? De humanidade, diálogo e de justiça. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de compartilhar, seguir o canal para não perder nenhum episódio. Muito obrigada, até o próximo.